Eu estava em casa meditando na palavra e tinha terminado de orar. O Senhor disse: anote as novas revelações que irei lhe falar. O Senhor me mostrou umas bruxas fazendo feitiçaria para os cristãos de todas as igrejas de uma cidade. Os feitiços dessas bruxas acertavam os cristãos rebeldes. Os cristãos que sofriam esses ataques tinham os seus pulsos acorrentados. O Senhor disse: esses são escravos de Satanás. Todos esses são escravos dos seus próprios pecados e se tornam prisioneiros do diabo. Essas igrejas que foram atacadas pelas bruxas não estavam preparadas espiritualmente para confrontarem as forças diabólicas. A visão das bruxas sumiu. O que eu vi na visão eram igrejas desconcertadas e derrotadas pelo pecado. O diabo não respeita mestres e doutores de teologia, mas teme aqueles que fazem a vontade de Deus e o buscam de todo o coração. Jesus não liga para cargos e placas de igrejas. Isso é insignificante diante de Deus. O que importa para ele é uma vida separada do mundo. Não é o seu cargo que fará ser um cristão verdadeiro. Para ser um homem de Deus, tem que viver uma vida sincera, santa e de boa conduta diante de Deus. Eu estava no país da Guatemala, e fui participar do primeiro dia de campanha. Um jovem cristão da igreja batista veio me visitar. Eu estava em cima do púlpito sentado, e tive uma visão de uma cova profunda perto desse jovem. Orei ao Senhor e disse: o que isso significa? O Senhor disse: um espírito homicida irá possuir uma pessoa hoje à noite para ceifar a vida desse jovem. Ele está no pecado, e se morrer hoje, irá para o inferno. Eu tenho chamado para a santidade. Se ele tivesse ouvido a minha voz, nada disso iria acontecer, pois os demônios não teriam forças contra ele. Assim como deixei a vida de Saul nas mãos de Davi, hoje a vida desse jovem está em suas mãos. Não cobrarei o sangue dele das suas mãos. Apenas entregue a profecia de que ele irá morrer se não tomar uma posição na minha presença, porque hoje ele morrerá, e se aceitar essa revelação se arrependendo dos seus pecados, será salvo. Mas se endurecer o seu coração, descerá ao inferno. Quando o Senhor me falou isso, eu trouxe a revelação à igreja. O jovem não levantou a sua mão. Eu apontei o dedo para ele. Eu disse: demônio, sei que tu não queres deixar ele levantar a mão, e também não quer deixar ele vir aqui. Manifesta agora. Quero saber quem é você. O demônio se manifestou e gritava desesperadamente caminhando até a frente do altar onde eu estava pregando. Eu disse: qual é o seu nome? Ele respondeu: eu me chamo Engano. Faço a pessoa pensar que anda na santidade sem andar. Ele é meu. Essa alma me pertence. Eu moro nele. Eu respondi: mas ele leva o evangelho e faz células. O demônio deu gargalhadas e disse: célula, grandes coisas. Ele faz as minhas células. Eu disse: por que fala assim de uma célula que leva o evangelho para os lares? O demônio respondeu: o que uma célula faz de efeito na vida de uma pessoa não altera em nada. São vãs reuniões que não causam prejuízos para mim. Eles pregam um evangelho fraco e manchado que nunca vai salvar as almas. Não adianta fazer 1000 células se eles não ensinam o povo a renunciarem aos seus pecados. Os seus líderes são meus, e estão ligados ao mundo. Eles vão para o cinema assistir a minha imagem, adoram os filmes na minha televisão, jogam futebol com a minha bola e ouvem as nossas músicas. Como eles podem salvar as outras almas se nem as deles não estão salvas? As minhas células se multiplicam em números de pessoas, mas não deixam o pecado. Não são ensinadas a deixarem o mundo. Os pastores só querem que as células aumentem para entrar mais dízimos e ofertas. Eu disse: demônio do engano, como é que você sabe? Ele respondeu: eu coloco ambição por dinheiro em seus corações. Eles não querem perder almas e nem as suas ofertas. Por isso nunca pregarão contra o pecado. Eles são nossos, todos esses pastores ímpios e suas igrejas. Vamos levar todos para o inferno. Lá embaixo já tem muitos desses. E nesse momento estão gritando de dor. Estão arrependidos de não terem pregado a verdade. Se muitos tivessem a sua coragem de pregar, não estariam no inferno. Você não se importa com a igreja cheia, por isso que prega contra o pecado. O que importa para você é uma igreja santa. Você é esperto. Não quer colocar a sua salvação em risco por causa do rebanho. Não quer ser responsável pelo sangue de cada alma por falta de pregar a verdade. Você é uma atalaia que prega a verdade para esvaziar a sua igreja. Prefere poucas pessoas seguindo a verdade ao invés de uma grande quantidade sem seguir. Naquele grande dia, irá se responsabilizar pelo pouco rebanho que decidiu viver o evangelho. Só congregam com você aqueles que estão dispostos a largar o mundo. Eu lhe odeio, Robert, com todas as minhas forças por causa desse evangelho que prega. Multidões de almas irão se salvar através de ti, e grande será o seu galardão. Eu disse: vá embora, e manda vir o demônio homicida que está no homem que vai tirar a vida desse jovem.
O demônio do engano saiu do jovem e se manifestou outro demônio. Ele estava furioso, pois o seu plano arquitetado de morte foi revelado. Eu disse: qual é o seu nome? Ele disse: Eu me chamo Mortuário. Sou um ceifeiro a serviço do inferno. Adoro tirar vidas e ver corpos apodrecendo. Eu disse: saia desse corpo. Não vou colocar as minhas mãos na cabeça dele. Só estou lhe dando uma ordem. Se eu tenho autoridade celestial dada por Deus, irás obedecer. O demônio saiu do jovem e ele ficou livre. Eu disse: moço, se converta a Jesus, e deixe de ser habitação de demônios. O jovem me respondeu: eu me converti há 5 anos. Não preciso fazer isso de novo. Eu respondi: meu jovem, se tivesse se convertido não seria morada de demônios. Tu foste membro há 5 anos atrás, e foi quando decidiu fazer parte de uma igreja cega, morta e sem discernimento. O seu pastor nunca soube que estava com demônio. Ele respondeu: não, eles sempre diziam que eu era um homem de Deus. Até profecias eu recebi de que estava agradando a Deus. Eu nunca caí endemoniado na igreja. Como estou envergonhado. Eu disse: essa profecia recebida de que estava agradando a Deus é mentirosa. O Espírito Santo jamais falaria isso a uma pessoa endemoniada. O falso espírito de profecia disse que tu estás agradando a Deus. Ele já sabia que estava endemoniado, e também que não andavas no verdadeiro evangelho. Longe do Senhor tu andavas, mas hoje é o dia de se aproximar do verdadeiro Deus. O demônio que estava em você não manifestava para fazer você pensar que tinha o Espírito Santo e que andava na verdade. Ele não queria que descobrisse que estava endemoniado, porque o seu objetivo era esperar você morrer para levar a sua alma ao inferno. Você na cegueira nunca saberia que precisaria de libertação. Satanás disse para o demônio ficar camuflado ocultamente dentro de você até a sua morte. Esse demônio iria receber recompensas se conseguisse manter o disfarce até a sua morte. Mas quando tu pisaste aqui, ele não aguentou o fogo do Espírito Santo e começou a gritar. Ele foi obrigado a se revelar, porque as trevas quando entram em contato com a luz não conseguem esconder os seus planos no escuro, pois a luz ilumina a escuridão. Eu disse: agora tu te converteste de verdade. Há 5 anos atrás a sua conversão foi uma mentira, e o evangelho que aprendeu é uma farsa. Hoje foi o dia que encontraste com o seu Deus. Congrega comigo, venha fazer parte do exército de Jesus. Ensinarei a ser valente, e não terás medo de pregar a verdade. Irei lhe ensinar o Evangelho Santo. Esqueça tudo o que aprendeu há 5 anos. Esses ensinos são apenas letras sem o Espírito Santo, doutrinas de homens. Irás reaprender tudo de novo. Aquele jovem pediu para congregar comigo, e eu aceitei o mais novo membro. O culto terminou, e eu voltei para o hotel, e na rua vi 2 rapazes andando de mãos dadas como algo normal. Quando cheguei em casa, orei ao Senhor pedindo revelação do que estava acontecendo. Eu tive uma visão de várias sombras saindo da terra e subindo para a terra, e as sombras se multiplicavam pelas cidades. Eu perguntei ao Senhor o significado daquela visão. O Senhor disse: essas sombras que vistes são demônios sodomitas. Eles estão se multiplicando na terra. O objetivo deles é transformar toda a terra em uma Sodoma e Gomorra. Esses demônios espalham toda a depravação e inventam modismos sexuais cheios de abominações. Todas as pornografias que estão nos filmes são planos deles de espalharem a sodomia. Meu servo, tempos trabalhosos virão, e tudo vai piorar para os pastores. Eles terão que combater esses espíritos e desmascarar os seus planos. Eis que são poucos os que guerreiam contra esses espíritos. A maioria dos pastores irão aceitar a sodomia, e não vão saber o que fazer. Muitos membros da igreja que estão desesperados vão ser atingidos por esses espíritos e ficarão afeminados. Usarão roupas apertadas, e sentirão desejos por pessoas do mesmo sexo. Eu fui no 2º dia de campanha na igreja, e depois que eu preguei, aconteceu um Pentecoste na igreja. Muitas pessoas falavam em línguas estranhas e entregavam profecias. Muitos foram renovados. Os demônios se aproveitaram desse momento maravilhoso e usaram pessoas imitando os que eram usados. O rebanho não era meu, e agora o maior desafio era desmascarar esses demônios que também profetizavam. Eu não conhecia o rebanho nem as suas vidas, mas o Senhor me fez ver as suas vidas através de visões. Eu vi os que tinham luz e os que não tinham. Eu vi os irmãos que não tinham luzes profetizando e falavam em línguas. Coloquei as mãos sobre eles e os demônios se manifestaram, e o Espírito Santo me passou uma revelação profunda sobre esses demônios. Aqueles cristãos que pareciam ter recebido o renovo estavam possuídos pelos demônios. Esses cristãos estavam com pensamentos de suicídios. A revelação profunda que recebi foi de 5 tipos de suicídios. Na primeira visão, eu vi uma corda com um laço em que um deles iria se enforcar.
Na segunda visão, eu vi um carro batendo em um muro. O motorista iria jogar o seu carro no muro causando a sua morte. Na terceira visão eu vi um apartamento, e o Senhor me revelou que alguém iria se jogar do quarto andar. Na quarta visão, eu vi um monte de cartela de remédios que alguém iria tomar para se matar. Na quinta visão, eu vi uma caixinha de veneno de rato que alguém iria tomar. O Senhor me disse: esses cristãos não estão revestidos da minha armadura, e foram atingidos pelos dardos do diabo. Eles iriam se suicidar. Eu fiz uma oração e expulsei aqueles demônios. A depressão deles desapareceu para a glória de Deus. Um cristão adventista que não acreditava em línguas estranhas duvidou daquele renovo. Eu o chamei para orar comigo e coloquei as mãos sobre ele. Eu disse: sela ele, Espírito Santo. Ele começou a falar em línguas estranhas, e a unção foi tão forte que ele foi arrebatado. A unção invadiu a igreja grandiosamente. Ele não acreditava em arrebatamento. Voltou falando tudo que viu no inferno. Saiu das heresias do seu ministério para entrar no verdadeiro evangelho. Eu voltei para casa e orei na madrugada. Eu vi uma janela se abrindo no céu, e uma chuva de fogo começou a cair. Preocupado, pensei que era o juízo de Deus. O Espírito Santo disse que seria o último avivamento para o povo santo. Somente os que andavam em santidade receberiam isso. Aqueles que andam no pecado e pensam em ser cristãos não experimentariam esse renovo caso não se libertassem dos seus pecados. O Espírito Santo irá tocar nos corações deles e levá-los ao arrependimento se eles aceitarem. Também vi um grande rio de água cristalina. Alguns entravam e ficavam no começo. Outros ainda não entraram nesse rio. E um pouco de pessoas já estavam na metade desse rio. Aqueles que já estavam na metade do rio as águas cobriam o peito, e outros a água já havia cobrido a sua cabeça. O Senhor disse: alguns estão com intimidade comigo e já se aprofundaram em minha unção. Alguns ainda estão no começo dessa intimidade, e outros já estão há muito tempo na igreja e ainda não começaram a ter essa intimidade. Não me conhecem e não são salvos. Arrumei as minhas malas e voltei para o meu lar. Ao chegar, tive problemas com a mocidade na questão de namoro. Eu disse: o namoro não pode ser se abrasando. Isso é pecado. A palavra diz que é melhor casar do que se abrasar. Muitos jovens cristãos por ficarem se tocando caíram na fornicação. O namoro no máximo tem que ser um pegar na mão do outro sem contato físico, para que não tenham desejos sexuais praticando o adultério em pensamento e no coração. O namoro não existe na Bíblia. Isso é fornicação inventada pelo diabo. A palavra certa é noivado, e depois casamento. Isso está na Bíblia. O namoro é o mediador que vai levar ao sexo excitando as pessoas. Outros membros perguntaram se um cristão deve se candidatar para cargos políticos. Eu disse: igrejas que têm coligação partidária com a política e ainda incentivam seus membros à candidatura, futuramente, essa mesma igreja irá apoiar o anticristo junto com as tribos, raças e nações quando ele se passar por um bom governante. Os demônios deixaram de me atacar pessoalmente e mudaram as suas estratégias. Eles começaram a usar cristãos que não vivem na santidade e estão ligados com o pecado. Com todas as dificuldades, eu ganhei almas que viviam na prostituição e nos vícios do álcool e do fumo. As provas vêm, eu não procuro, mas elas vêm até a mim. Se eu procurasse prova, a minha cruz seria mais pesada. Em minhas crises eu acho um meio de buscar a Deus, tirando a alegria da aflição e a esperança na dificuldade. Eu não falo dos meus problemas para ninguém, somente para Deus. Nem os obreiros que poderiam me ajudar eu falo. Nunca reclamei das provações, oro nas aflições, e não entro em desespero mantendo a fé firme. Não deixo a dificuldade me abater e fazer eu desistir de pregar o evangelho. Eu me lembrei no começo do meu ministério quando faltou alimento. Eu não pedi ajuda para ninguém, apenas eu orava, e Deus usou uma pessoa para me dar uma alta quantia de dinheiro. Não precisei falar da minha situação. Esse é o Deus da providência. Agora a minha prova é a perseguição com o meu ministério. Eu vivo uma vida de oração para ser revestido. Se não fosse pelas orações não suportaria os impactos dos demônios. O revestimento que recebi do céu não deixa o diabo levar a minha fé e paciência. Cristãos que não oram caem no primeiro ataque dos demônios e não resistem às investidas. A minha vida tem sido um deserto onde Deus tem produzido seus milagres. O seu sobrenatural tem acontecido em minha vida. Os frutos do Espírito têm nascido na minha vida no meio das tribulações. A minha confiança em Jesus aumenta a cada luta que tenho vencido. Nessa guerra tenho saído fortalecido e com muita fé. O Senhor me capacitou para vencer essas provas. As perseguições se intensificaram para me abater e amedrontar. Permaneço resistindo, e Deus tem segurado em minhas mãos. O meu ministério foi perseguido. Fui desprezado e chamado de louco.
Cristãos de outros ministérios diziam para me internar por eu não ter capacidade mental de ser pastor de igreja. O povo ímpio acreditou naqueles cristãos e recusaram ouvir a minha experiência. Os que acreditaram em mim foram poucos. Alguns cristãos espirituais creram, pois o Espírito Santo testificou neles que eu não sou louco. Aprendi a conviver com a perseguição. Acostumei-me com os espinhos desse caminho que escolhia trilhar. Enfrentei a oposição por amor a Jesus. O Senhor me revelou os crentes que ainda não nasceram de novo. Tenho percebido muitos cristãos com mais de 20 anos de igreja que ainda não se converteram e estão ligados com o mundo. Não atingiram a maturidade espiritual por não viverem na obediência. Passei por muitas provas depois da minha quinta experiência. Um demônio apareceu no meu quarto à noite e disse que ninguém acreditaria em mim. Esse demônio fez uma proposta para mim. Ele disse: Você escolhe. Se ficar calado, todos vão continuar sendo seus amigos. Se falar tudo o que foi revelado, será chamado de louco e mentiroso, e irá padecer. Eu respondi: escolho falar a verdade. E aquele demônio desapareceu. O maior mérito da igreja é se aproximar da presença de Deus através da oração. A igreja não pode parar de orar e desistir de querer se aproximar da face do seu Deus. A igreja deve orar constantemente se quiserem vencer o mundo e o pecado. A oração da madrugada tem mais efeito do que uma oração da noite ou do dia. A oração da madrugada é forte por ser a oração do sacrifício. A oração de arrependimento com lágrimas é ouvida. A oração de línguas estranhas é devastadora e traz resultados. A oração de adoração que louva a Deus é aceita. A oração interessada nas coisas da terra que só sabe pedir é fraca e não chega ao céu. A oração tem um valor imenso no mundo espiritual. Satanás sabe disso, e luta para que os salvos não vivam uma vida de oração. Os demônios tentam ocupar os salvos e distrair eles com entretenimento para não buscarem a Deus. A oração move o mundo espiritual ao seu favor, e submete os poderes das trevas à sua autoridade. É através da oração que a mão de Deus se move para agir em seu favor. Os que se dedicam na oração vencem as suas batalhas. Essa é a ação que Jesus está querendo do seu povo. Para conseguir manter uma vida de oração não é fácil. O esforço é árduo para quem deseja alcançar a presença de Deus. Assim é a oração quando cai igual a chuva. Elas se acumulam e a sua correnteza causa grande destruição no mundo espiritual das trevas. Assim como os 40 dias de chuvas que causou o dilúvio e desconfigurou a terra, a oração é igual à chuva do dilúvio. Por mais simples que seja, o seu efeito é devastador, e causa mudanças tanto no mundo físico como no espiritual. As orações têm aparência de simples palavras, mas quando essas pequenas gotas de fogo sobem para o céu formando uma cachoeira de fogo, desce do céu inundando a terra. A persistência da oração é uma marca forte daqueles que não desistem. A oração sai da terra e atravessa o universo passando pelo reino das trevas que estão nos ares. A chuva quando começa a cair são apenas gotas que não fazem mal a ninguém. Quando elas insistem em cair, começam a encher e a transbordar fazendo os rios inundarem uma cidade inteira. Assim são as orações. Elas sobem ao céu, e quando se acumulam nas taças de ouro celestiais logo começam a transbordar, e quando cai do céu, as orações parecem gotas de fogo. Eu tive uma visão das orações caindo como chuvas de fogo. Um rio quando é cheio das chuvas, ele começa a transbordar, enche uma cidade inteira, e a força da sua correnteza arrasta carros causando grande destruição e prejuízo dos bens materiais. Quem vai imaginar que umas pequenas gotas de chuvas causariam uma destruição de grande proporção? E tem crentes que cobram para fazerem alguma coisa para Deus. O Espírito Santo está ao lado dos salvos, mas não dos murmuradores. Desses ele se afasta. As provações existem para serem vencidas. Sem elas não há vencedores. As provas não podem subsistir os salvos. Elas são tiradas da vida do crente no tempo certo. Sem elas não existem vitórias. Os salvos têm uma arma dada por Deus para vencerem as suas batalhas. Essa arma é a oração, e através delas muralhas caem e barreiras são rompidas. A oração remove todos os obstáculos. A oração é igual à água que vai amolecendo qualquer rocha por mais dura que seja, até derreter em areia. Estamos no final dos tempos. A fé da igreja está sendo testada para que se aproximem de Deus nesses últimos dias. As provações estão sendo permitidas para despertar um povo que dorme. Eles não estão suportando as aflições e nem resistindo por não orar. Ficam revoltados e abrem as suas bocas para falar palavras chulas. Os cristãos desse tempo estão enfraquecidos por terem os seus corações materialistas. Eles pedem bênçãos e não recebem. Por causa disso, eles dizem que não vão fazer a obra de Deus se não receberem as suas bênçãos. Essa é a geração chantagista que Deus me revelou.
Jesus ofereceu o céu e não cobrou nada. O Senhor me revelou sobre a guerra espiritual dos últimos dias. Eu vi na visão quando orava no meu quarto, um exército de demônios dos ares. Eles são bem organizados na guerra, sabem onde vão atacar e têm alvos na terra. Eles sabem quais são as pessoas que vão destruir, quais são as denominações e os cristãos que incomodam eles. Eles têm metas para serem alcançadas e objetivos. O Senhor Jesus me mostrou as situações das igrejas como estão. A igreja não é organizada espiritualmente para a guerra e tem uma desordem entre os irmãos. O Senhor me mostrou uma igreja de poucos membros que fica no interior bem longe das grandes cidades. Esse pequeno exército de membros são pessoas simples e humildes. Essa igreja é bem organizada e preparada para a guerra espiritual. O povo vivia de plantações e não trabalhavam. Eles estavam comprometidos com aquela pequena obra. As legiões de demônios têm um exército maior e mais experiente em guerra, e têm conquistado vários lugares e cidades. Os povos conquistados eram submetidos à escravidão para servir a Satanás. Aquele povo humilde e simples eram frágeis e poucos, mas quando dobravam seus joelhos aqueles demônios fugiam. As legiões tinham mais armas, e eram mais fortes do que aquele povo aparentemente. A potência máxima daquele povo era Jesus que vencia as suas pelejas. O povo era dependente do general dos exércitos. Eu vi na visão um exército de anjos bem armados prontos para executar os serviços de Jesus a favor da igreja. A guerra espiritual não é física. Jesus passou por essa guerra no deserto e usou a palavra como arma para vencer Satanás. Ele rejeitou o seu reinado na terra para preparar o reino espiritual atrás da sua morte. Quando os soldados batiam nele, e Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus não aprovou a violência física. A atitude de Jesus denunciou a guerra carne com carne que acontecia no Antigo Testamento. A guerra não é mais contra o próximo, e sim contra Satanás e os seus demônios. O próximo é para ser amado. A agressão física ou com palavras contra o seu semelhante não provém de Deus. A guerra é vencida obedecendo e vivendo a Escritura. Fui visitar uma igreja e presenciei algo terrível. Eles não sentiam mais a presença de Deus e perderam a sensibilidade espiritual. Estavam mortos espiritualmente. O Espírito Santo disse: é uma noiva interessada em bênçãos. Isso me entristece. Outros vêm à igreja não para adorar, vêm para arrumar um namorado e casamento. Eu vi um rapaz que ficou conversando na hora que o obreiro estava pregando, e outros começaram a ir ao banheiro e não paravam quietos. Os demônios colocavam inquietação nas pessoas para não ouvirem a palavra, e atrapalhavam o culto tirando a atenção da palavra. O Senhor disse que essa igreja não quer se adaptar à palavra e viver. Eles querem que a palavra venha se adaptar aos seus estilos pecaminosos, levando teatro, danças, balé e cinema para dentro da igreja. O que estava sendo plantado nos corações desse povo era a raiz da mentira. Eu vi os demônios infectando as pessoas com os seus enxertos malignos. Perguntei ao Senhor o que significava isso. O Senhor disse: é a palavra imunda, e o ensinamento contaminado dentro da igreja. Tudo isso gera corrupção espiritual. A raiz da mentira que está no meio do povo tem que ser arrancada, mesmo que fique a marca do ferimento e abra um buraco no coração. Quando a mentira é arrancada do coração e faz um ferimento causado pela verdade, isso significa que houve a destruição do pecado pelo poder da palavra. Eu irei fechar as feridas e curá-las, mas a verdade tem que ser pregada. Os pastores têm que plantar a semente da minha palavra, cuidar da raiz e zelar até crescer e virar uma linda árvore frutífera. Diga ao povo da igreja que se comportam como crente dentro da casa de oração, mas fora dela se comportam como ímpios. Não quero uma igreja crente na aparência. Quem procede dessa maneira não tem as suas vidas controladas pelo Espírito Santo. Estão afastados de mim, por isso caem na depravação. Quando o pecado bate na porta dos seus corações, eles não fecham para o mal e deixam entrar. Dão lugar para os demônios e deixam eles se aproximarem e assumirem o controle de suas vidas. Esses desejos negativos que brotam no coração é o resultado que eles estão longe de mim, servo. Eu caminhei perto daquelas pessoas que não conseguiam sentir a minha presença. Eles não percebem quando estou perto. O meu Espírito Santo passou perto de 30 membros e somente 6 conseguiram sentir. Santidade atrai santidade. Pecado atrai pecado. Pessoas no pecado conseguem sentir a presença de demônios, mas a do meu espírito não. O pecado deixa as suas vidas espirituais mortas. A maioria das igrejas é como zumbis de filmes. O plano de Satanás é deixar todas as igrejas zumbis. Satanás tem criado meios para distanciar o povo de mim, fazendo com que eles não sintam mais a presença do Espírito Santo. As invenções tecnológicas estão corrompendo o mundo. A igreja tem que se preparar espiritualmente, porque daqui a alguns anos novas invenções aparecerão.
Essas novas tecnologias vão distanciar o meu povo criando uma igreja zumbi. Eles vão ser afetados por dardos da paralisia espiritual e ficarão desanimados em me buscar. Essas futuras tecnologias estão sendo arquitetadas no inferno neste momento. Irão subir à terra em breve. Elas virão com grande força de destruição espiritual. O Senhor me mostrou na visão um grupo de irmãos que estavam todos os dias na igreja, mas não sabiam o significado de estarem ali e nem por que haviam ido. Ouviam a palavra e nunca praticavam. Nunca derramaram nenhuma lágrima por seus pecados. Espiritualmente eles pareciam bonecos mecânicos. Eles faziam a obra de Deus sem mostrar sentimentos. Tudo era automático e mecânico. Eles faziam por costumes. Até as orações também. Em suas orações ficavam desligados e com a mente nas coisas do amanhã. Eles estavam de terno e gravata mostrando serem cristãos. As suas aparências eram enganosas e falsas. Tudo o que eles faziam na igreja não era de coração. Queriam cargos e conquistar o pastor pelos seus esforços. Nada era para Deus. Esse é o sistema religioso que todos vivem. Quando o pastor decide o que fazer na sua igreja, tira a vontade de Deus. Já não é mais o corpo de Cristo, mas o sistema farisaico implantado. As igrejas que colocam os seus interesses acima daqueles que Jesus planejou já não pertence mais ao noivo. Os cultos são carnais com louvores imundos e uma pregação ensaiada. Pessoas entram vazias e saem vazias. O Espírito Santo já não opera ali. São mortos-vivos andantes. Qual é a diferença de um vale de ossos secos e de uma igreja dessas? Eles fazem evangelismo em trabalhos dentro e fora da igreja, mas suas obras são mortas. Jesus disse: esteja de pé diante da minha presença e viva a minha palavra para não morrer espiritualmente. As aparências de títulos e cargos são respeitadas na igreja, mas Satanás não se intimida com tais coisas. Aquele que vive cheio da minha presença e faz o que eu quero, esse assusta os demônios. Esses que vivem de aparência estão mortos. Não tem o Espírito que vivifica e nem o sangue da minha graça que justifica para a salvação. Jesus me mostrou na visão uma igreja muito conhecida. Eu não via pessoas dentro da igreja, mas ovelhas. Ali parecia um aprisco. E de repente entraram ovelhas negras dentro do aprisco. Jesus disse que Satanás está espalhando o seu joio na igreja, infiltrando suas ovelhas para causarem divisões e desestabilizarem a igreja. Jesus me mostrou a identidade desses homens. Eles são da maçonaria, e vieram com a má intenção de destruir a igreja. E perto desse aprisco eu vi um enorme lobo que a rodeava. O lobo uivava e estava com muita vontade de devorar aquelas ovelhas. Atrás daquele lobo estava uma matilha de cães ferozes. Para onde o lobo andava, os cães seguiam. Jesus disse: o lobo é Satanás querendo matar, roubar e destruir. Os cães são os falsos profetas que estão atrás da lã e do leite das ovelhas. Eu irei levantar as minhas atalaias para protegerem a igreja do engano dos falsos profetas. Tu és uma dessas atalaias, mas estou levantando mais, e irei continuar levantando. Alguns que estou levantando estão com medo da retaliação, e se escondem igual a Elias. Eles mesmos colocam obstáculos em seus próprios caminhos para não fazerem a obra. Eles dizem milhões de desculpas para não fazerem a obra. Estão se acovardando em pregar a verdade. O Senhor me mostrou na visão uma mulher orando na madrugada. Eu vi uma luz luminosa dentro do seu quarto. Uma pomba pousou em seu ombro. Era o Espírito Santo que desceu sobre ela. Quanto mais ela se conectava com aquela pomba, mais a luz refletia sobre ela. Essa serva recebeu mais graça e unção. Dos seus olhos saíam lágrimas de prazer em estar de joelhos na presença de Deus. O Espírito Santo vai assumindo todos os espaços da vida de uma pessoa, conforme ela vai renunciando a cada parte do corpo ou da alma que é consagrado a Deus. Ele assume o controle da vida. Jesus disse: esse é o relacionamento que quero com a minha igreja. O meu relacionamento espiritual com a minha serva fica mais forte a cada dia. Quanto mais intimidade comigo, mais intocável ao diabo será. Ele passa longe daquilo que é meu. Aqueles que têm o poder do Espírito Santo, os demônios se afastam e não têm poder de ação contra esses. Os que me obedecem andando em santidade, eu lhes dou poderes para esmagar Satanás. Aquela mulher dentro da minha visão se levantou da oração e seguiu para a igreja. Estava cheia de unção e elétrica. Ela transmitia uma mensagem importante à igreja. Ela era o canal dessa grande revelação e o instrumento usado por Deus. Ela dizia à igreja que passava por momentos difíceis e não se aproximavam de Deus para receberem orientação. O pecado distanciou vocês de Deus.
Um grande muro de separação foi erguido entre vocês e o Espírito Santo, por isso que ele não opera mais como antes. O pecado deixa a ligação de vocês com o diabo mais forte. O pecado dá poder para o diabo controlar as suas vidas, alterando as personalidades. Vocês não querem se arrepender para que Deus remova o muro da separação do pecado que distancia vocês do Espírito Santo. Vocês misturam o que é santo com o pecado, profanam o templo do Espírito Santo. Adulteraram a imagem original de Deus em vocês. Ele criou a sua imagem perfeita. É a obra-prima mais bela que ele já fez. Essa beleza é natural e revela a simplicidade. A beleza superficial ou artificial criada pelo homem rejeita a natural, contrariando a que Deus criou. Sejam naturais e olhem para o espelho. Enxerguem a imagem de Deus. A forma que se vestem revela quem realmente são vocês. Um coração cheio de vaidades vai se revelar no seu modo de se produzir. Tudo isso leva ao orgulho, soberba, exaltação e lhe dá uma sensação de poder. A falsa beleza é astuta, e a sua aparência sedutora é diabólica. A sedução estava no fruto do jardim do Éden. Jesus nasceu em uma manjedoura e foi simples e humilde. Renunciando à sua glória, se reduziu a servo. O atributo de Jesus é a santidade. Ele quer uma igreja santa, íntegra, virtuosa e límpida. Sejam iguais às águas limpas e transparentes. Sejam puros iguais às nascentes e produtores da fé. Aquela mulher que não tinha nenhum cargo na igreja pregava aquilo que muitos pastores não têm coragem de pregar. Eu vendo aquela mulher pregando com autoridade, eu disse: quem é ela? Jesus me respondeu: ela é de uma igreja onde tu fostes pregar, e através do seu testemunho ela se fortaleceu e mudou a sua vida. Ela é uma das atalaias que eu levantei na terra. Ao ouvir isso, fiquei alegre ao ver o fruto do meu trabalho. Depois dessa visão, eu tive outra com duas mulheres cristãs discutindo. Uma delas falou uma palavra de destruição para a outra, o que a feriu e fez um buraco no seu peito. Aquela irmã ficou triste e abatida. O Espírito Santo usou um servo para falar com aquela mulher que estava ferida. Quando o homem falava, da sua boca saíam palavras em forma de bolas de fogo. Aquelas bolas entravam dentro do coração daquela irmã e fechavam o buraco. O ligamento do coração havia rompido, e a palavra juntava células que se soltaram, deixando-as unidas. Cicatrizava e sarava a ferida. Esse mesmo servo pregava a palavra para um homem de coração duro. Quando ele abriu a boca, saiu uma bola de fogo que entrou no coração daquele homem. O coração derretia igual a um gelo. O homem chorava e se entregava a Deus. Ele estava com o coração derretido igual a cera de vela. Ele foi quebrantado. O Senhor permitiu que eu enxergasse o coração desse homem. Dentro do coração desse homem haviam pequenas raízes negras. Tudo ali era arrancado do coração. Uma limpeza estava sendo realizada naquele momento. O homem se converteu a Jesus, e um rei se aproximava dele e colocava uma aliança no seu dedo. O Senhor disse: essa é uma aliança de noivado. Esse rapaz é uma das atalaias que será levantado em breve. O homem que pregava e saía bola de fogo da sua boca estava sendo usado tremendamente na igreja, deixando os teólogos confundidos. Os sábios da igreja ficaram envergonhados pelas palavras que saíam da boca desse homem. Esses cristãos eram brilhantes no conhecimento, mas espiritualmente estavam longe de Deus. E aquele homem que não tinha teologia falava palavras ocultas e cheias de mistérios que nunca haviam sido reveladas. O Senhor disse: esse é uma das minhas atalaias que já levantei. Eu faço dos pequenos fortes, igual eu fiz com Davi. Jesus disse: funções eclesiásticas da terra não influenciam em nada no mundo espiritual. As unções de homens para subir de cargo na igreja aumentam o ego de muitos cristãos. A minha unção é mais importante. O Senhor me mostrou na visão um rapaz humilde que não tinha nenhum cargo na igreja. Esse rapaz pediu para o seu pastor rebelde e arrogante orar para ele receber uma bênção. O pastor orou, e as suas orações não foram respondidas. O rapaz ficou meses esperando a sua bênção e nada aconteceu. O seu pastor com o maior cargo na igreja não teve a oração ouvida. Um dia o rapaz resolveu orar. A sua oração foi ouvida, e dias depois a sua bênção veio. Ele era o menor da igreja e não tinha importância nenhuma por não ter cargo. O seu pastor com o maior cargo não foi capaz de fazer a sua oração ser aceita. Aquele rapaz humilde sem cargo na igreja teve mais autoridade do que o seu pastor. Jesus disse: o maior é o menor, e o menor é maior no mundo espiritual. O pastor se enchia de ego por ser um líder, se exaltava por ter conseguido ser um pastor. Ele se inchou na carne e a sua vida espiritual caiu. Aquele que cresce na carne vai ser diminuído no espírito. O rapaz se esvaziou de si mesmo, se humilhava e diminuía. Aquele que rebaixa a sua carne ao pó cresce no espírito, mas aquele que engrandece a sua carne rebaixa o seu espírito.
Tive outra visão com 2 homens com armaduras de guerreiro. Eles diziam que eram libertadores dos cativos. Eu vi quando do céu desceu 2 espadas, uma para cada um. O primeiro guerreiro, ao receber a sua espada, saiu cortando as correntes dos prisioneiros que estavam cativos. Essas almas estavam livres. Satanás estava furioso e atacou esse irmão. Satanás veio em forma de um dragão. Aquele guerreiro travou uma luta contra Satanás, e uma luz forte estava perto daquele guerreiro e não deixava ele perder. Jesus me disse que um servo dele, ao receber o dom da sua palavra, e a usa para libertar as almas. Satanás furioso ataca com dardos, perseguições e provas, mas aquele que tem a luz na sua vida não perde. A luz é a presença do Espírito Santo. O segundo guerreiro, ao receber a espada, usou contra o seu irmão. Ele feriu o seu próximo, e a sua armadura de guerreiro foi tirada do seu corpo. A sua armadura foi tirada, deixando ele nu, mostrando as vergonhas. Os demônios davam gargalhadas. O Senhor disse: todos que usam a palavra para discutir ou participar de debates, ferindo as pessoas e agredindo com a palavra em vez de estarem usando para ganharem almas, dessas eu tirarei os meus dons e a minha autoridade. Jesus disse: todos aqueles que receberem dom da palavra, entendimento e um conhecimento profundo, se eles usarem para envaidecer as suas sabedorias, tirarei os meus dons e cobrarei deles duramente se não usarem para ganharem almas. Requererei cada vida que morrer sem ouvir a minha palavra das mãos daqueles que tinham recebido o dom da palavra e do conhecimento. Jesus também falou dos tímidos que têm dificuldade de pregar a palavra, não têm coragem de ganhar almas, têm vergonha. O seu medo é uma barreira que tem que sair. As almas gemem e pedem socorro para alguém levar a palavra. Nenhum covarde entrará no reino de Deus. O Senhor me mostrou uma igreja de vidro muito bonita, com uma grande faixa de propaganda de cura e prosperidades. Multidões de pessoas entravam para dentro dela. Jesus disse: essa igreja é cheia por causa das propagandas atrativas que dizem que eu curo e prospero. Ninguém está ali por mim, mas por aquilo que posso oferecer. A culpa é dos pastores que fazem marketing de mim. Meu espírito não está nesse lugar. Esse pastor não fui eu quem ungi, foi o homem que consagrou. Eu não capacitei como apóstolo, ele mesmo que se intitulou de apóstolo e comprou títulos e cargos para si. O Senhor me mostrou em uma visão um anjo que carregava um rolo na mão, e nesse rolo havia um desenho de uma casa de ouro. O anjo disse: esse é o projeto de novas casas espirituais que tem o modelo das casas celestiais, cujo arquiteto é o Espírito Santo. Novas vidas vão ser construídas para a glória de Deus. E o anjo voava em direção a uma igreja de madeira e pequena. Uma luz brilhava dentro daquela pequena igreja, e conduzia as pessoas para aquele lugar. O pastor pregava a santidade, e o povo simples obedecia. Jesus disse: aquela luz que brilha dentro da igreja é o meu espírito que está ali. Todos são atraídos por ele. São pessoas famintas e sedentas. Esse humilde pastor foi consagrado por mim para abrir essa pequena igreja. Antes dessa pequena obra começar, já fazia parte dos meus projetos. Eu vi na visão os planos de Jesus antes daquela pequena igreja abrir. Os anjos escreviam no céu o desenho da igreja em uma planta. Em cada parte daquela igreja havia uma numeração padronizada. O anjo desceu com aquela planta em um local que ele escolheu para a construção daquela igreja. O anjo com um cordel media aquele terreno. Antes da igreja de madeira ser construída, os anjos construíam a mesma igreja, e o brilho daquela obra atraía olhares. Um lugar de difícil acesso para as pessoas congregarem. Mesmo assim eles encontravam aquela igreja. Pessoas vinham de longe para participarem daqueles cultos. Algo especial acontecia naquela igreja. A sua localidade escondida não impedia que o povo a encontrasse. Jesus disse: quando eu nasci naquela manjedoura, lugar humilde, ninguém sabia onde eu estava. Os anjos estavam naquele lugar humilde que resplandecia com a glória de Deus. Os brilhos das estrelas guiaram os magos até a mim. Qualquer lugar que tem uma igreja que é santa, meu Espírito Santo guiará o povo até lá. A minha visão continuou na construção da igreja feita pelos anjos naquele pobre lugar. O anjo saiu voando e chegou até aquele pastor humilde. O anjo com um frasco na mão derramou uma espécie de óleo celestial na cabeça do pastor. Logo vi uma luz radiante entrar dentro daquele homem que foi capacitado por Deus. Jesus disse: ele foi ungido por mim para pastorear essa obra santa. O anjo colocava um anel no dedo daquele homem. Jesus disse: ele recebeu autoridade, irá governar a minha igreja e assumir um compromisso selado entre mim e ele. Tive outra visão de uma grande igreja que foi construída em uma cidade linda no centro. Essa igreja estava longe das vilas aonde vive o povo pobre. Jesus disse:
Essa igreja foi construída para satisfazer os homens e não a mim. O povo pobre não vai nessa igreja por ficar longe. Somente os que têm dinheiro é que vêm para essa igreja. Os pastores dessa igreja sabem que a maioria do povo que vão para lá são da classe alta. Eles pedem grandes quantias em dinheiro porque sabem que eles têm para dar. Essa obra não é minha, pertence aos homens. Esses pastores ficam ricos e não se importam com as salvações das almas. Esse povo que vem nessas igrejas investem o seu dinheiro na obra dos homens. E a minha obra está carente. Eu não prometi riquezas, somente o necessário para a sobrevivência. Acumulação de riquezas são vaidades e devem ser compartilhadas com os pobres para que não haja condenação de suas almas. O Senhor disse: está tendo uma multiplicação de falsos profetas com programas na televisão para os cristãos que gostam de assistir os programas evangélicos. Esses ventos de doutrinas levam muitos que não conhecem o verdadeiro evangelho. Muitos estão naufragando por causa dessas correntes doutrinárias. Existem duas forças que influenciam os movimentos espirituais das igrejas. O evangelho da verdade é o mediador que leva o homem até Deus. O evangelho falso é o mediador que leva o homem até o diabo. Enquanto um salva, o outro condena. O evangelho da verdade é como águas limpas. Se jogar um pouco de sujeira nessas águas já não é mais limpa, e ficam contaminadas. É assim que Satanás vem fazendo com muitas igrejas, introduzindo pequenas mentiras que tiram a essência do evangelho. A morte e a vida espiritual estão naquilo que é ensinado nas igrejas. Muitos pastores estão matando seu rebanho com doutrinas que aprendem pela internet com os falsos profetas. Pastores chamando pregadores famosos sem conhecerem, apenas por causa do título, trazendo o mal para dentro da sua igreja. E de repente são surpreendidos com uma falsa doutrina. O evangelho moderno tem causado um impacto desastroso para o corpo de Cristo. O Espírito Santo está a quilômetros de distância de igrejas que não têm o evangelho de Cristo. Quando estamos conectados com aquilo que é espiritual, podemos ser influenciados pelo bem ou pelo mal, dependendo da doutrina que acreditamos. São variedades de correntes ideológicas em nosso meio que desviam o homem da verdade. Se o cristão não andar na orientação do Espírito Santo, sendo guiado por ele, vai se perder seguindo esses ensinos. Eu tive uma visão de um aquário gigante de águas escuras. Os peixes estavam morrendo e não conseguiam escapar. O Senhor me revelou dizendo: o que estás vendo são almas que estão presas no engano e precisam ser libertas e resgatadas desse aquário. Uma falsa doutrina faz isso com uma igreja. O Senhor me revelou: almas estão indo ao inferno, e são milhões que descem para esse lugar. O inferno está cheio de demônios, e são milhões deles. Existe uma classe de demônios que nunca subiram para a terra. Por eles não serem inteligentes e não usarem a mente para armarem estratégias de destruição de vidas, por eles serem leigos no mundo espiritual, não sobem à terra, e ficam no inferno torturando as almas. Essas são as suas funções, e eles sabem fazer de melhor. Eles são demônios de baixa hierarquia, porém são grandes, violentos e cheios de ódios das pessoas. Têm uma grande força física de uns 10 rinocerontes. E muitos teólogos dizem que os demônios não estão no inferno. A letra matou espiritualmente, segundo eles. Só quem sabe são aqueles que Deus revela. Eu estive no inferno e vi com os meus olhos esses demônios. Só quem já teve essa experiência sabe do que estou falando. O inferno tem uma fábrica de produção de iniquidades que vai subir à terra e fazer muitos pecarem. São novas invenções do mal que vão existir na terra para desviar as pessoas. Primeiro o plano é arquitetado no inferno, antes de subir à terra. Tudo isso já existe no inferno. As igrejas dos dias de hoje precisam se prevenir contra aquilo que está por vir. As igrejas perderam a essência do Espírito Santo. Por isso perderam a percepção espiritual do que é bom e do que é mal. Nem renovo elas recebem mais. Faltam os recursos celestiais para muitas igrejas combaterem. A igreja era para ser um lugar onde as almas sedentas vêm e matam a sede. A igreja era para ser um abrigo espiritual que passa segurança aos fracos espiritualmente. Muitas igrejas já se contaminaram, e não tem nada de Deus para oferecerem às almas. Uma igreja que prega o evangelho da verdade pode mudar uma cidade violenta, e as suas orações neutralizam os demônios. Cidades violentas melhoram por causa das orações de uma igreja santa. Até terremotos não atingem a cidade onde tem uma igreja séria. Deus evita que o mal chegue a uma cidade quando tem um povo santo morando nela. O mundo espiritual influencia o nosso mundo físico. O planeta Terra está sob influência daquilo que é invisível. Existem duas forças que agem sobre a Terra, que é o bem e o mal. A Igreja Santa é como uma chave que liga a Terra ao mundo espiritual. A Igreja da Verdade pode ser ligada ao céu e conduzir o rebanho à vida eterna. Assim como a falsa igreja está ligada com as trevas e conduz o rebanho ao inferno.
Um homem usado por Deus dentro de uma igreja fraca pode trazer o avivamento e evitar que Satanás destrua o ministério inteiro, desde que creiam no profeta. A cidade de Nínive não foi destruída por causa de um profeta que pregou contra o pecado. Um homem de Deus é uma arma poderosa contra as forças das trevas. Sem um profeta para alertar, o pecado entra lentamente sem ninguém perceber e congela as vidas espirituais. Quando vem a destruição, ela vem rápido. O pecado corrói as forças do crente. Se deseja que a unção venha fluir, remova o pecado. E a pedra do coração tem que ser quebrada para que a unção entre pela porta. Haverá uma transformação que levará você para perto de Deus. Não deixe que essa transformação seja dolorida por causa da desobediência. Uma coisa eu digo: quando Deus transforma a pessoa, é diferente dos demais. Existem dois tipos de cristãos dentro da igreja: os que são membros e os que são a luz do mundo. Os que servem ao pastor e os que servem a Deus. Um se parece com o ferro que a ferrugem tomou conta, e o outro é o ouro refinado. Quando mais se santificar, mais próximo do Espírito Santo vão estar. Quanto mais próximo do Espírito Santo, mais longe fica o perigo e o mal. Quando se aproximar do Espírito Santo, será forte igual a uma rocha. Em João 15, 7-8 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se a noiva se unir ao noivo Jesus, se tornará uma só carne, um só corpo, uma mente só, e as forças do mal não terão poder. Eu ganhei muitas almas falando das minhas experiências. A retaliação dos demônios veio contra mim depois que desmascarei o falso Espírito Santo de uma igreja. Pessoas rodopiavam e caíam no chão dizendo que era Deus. Orei por todos e os demônios se manifestaram. Quando o culto acabou, uma cristã endemoniada tentou me escandalizar dizendo que eu era o seu amante. Eu contra-ataquei no dia seguinte indo ao hospital. Ganhei muitas almas no leito. 2 rapazes que estavam internados se converteram. Um morreu salvo e o outro se levantou do leito para fazer a obra. Deus sabe como trabalhar. O que me entristeceu foi que cheguei atrasado para pregar para um jovem. Quando cheguei ao hospital ele estava vivo. Mas eu não fui à sua sala por estar pregando para outras pessoas. Quando entrei no seu quarto ele já tinha morrido. Partiu sem Jesus. Um demônio apareceu para mim dentro daquela sala. Deu uma gargalhada e sumiu. No dia seguinte fui chamado para fazer um culto dentro de uma garagem de carro. Estava cheio de pessoas me ouvindo. Apareceu um muçulmano com uma faca e as pessoas correram. Eu tentei fugir, mas estava no fundo da garagem, o que dificultou. O apóstolo Paulo também fugiu da perseguição e da morte. Aquele homem possuído com uma legião de demônios levantou a sua mão em direção ao meu pescoço. Lembrei-me das promessas de Jesus. Ele não mente. Então não era o meu dia. Eu disse: legião do inferno, estou falando com vocês que estão nesse corpo. Sabem que não podem me matar. A chave da morte está nas mãos de Jesus. Eu só vou morrer quando Ele quiser. Se hoje for o dia da minha morte, irei morrer. Mas se não for, a sua mão vai ficar paralisada. Aquele homem não conseguia me dar uma facada no meu pescoço. Ele fazia força, mas não conseguia. Eu vi um anjo segurando a sua mão que estava com a faca. Eu soprei nele e ele caiu manifestado. Expulsei aquela legião, e vi demônios saindo de dentro dele. Os demônios tinham dentes de leão e caudas de crocodilos. Eles eram ferozes e tinham aspectos de bestas selvagens. Por isso que esses homens são ferozes, torturam, degolam até a morte. Eles matam as pessoas a sangue frio e esquartejam sentindo prazer. Eles são possuídos pelos demônios bestas feras. Esses demônios esmagam e fazem todos os tipos de barbaridades através dos homens. A palavra diz que devemos fugir da aparência do mal. Mas eu não consegui fugir e tive que enfrentar ele. Deus sabe como trabalhar. Eu tinha que ganhar aquela alma. E o meio encontrado foi um confronto espiritual. Esse homem ficou livre e se converteu. Eu digo à igreja: o cristão que vive o evangelho só morre quando chega a hora. Já parou para refletir? Será que ama a Jesus? Ou só fala isso da boca para fora? Largaria tudo, até a sua família, se Jesus mandasse. Morreria defendendo essa verdade quando a sua vida estiver em risco. Se você não ama a Jesus, peça para o Espírito Santo tocar em seu coração e enchê-lo desse amor. Sinta a chama do amor arder por Jesus ao ponto de negar a sua vida e morrer por ele. Sinta esse amor que vai fazer renunciar o mundo para estar com ele. Depois desse dia, eu tive uma visão de uma igreja que estava com as luzes apagadas. E Mamon estava sentado na poltrona de trás do púlpito e pregava. Fui para a igreja à noite, e uma legião de demônios cercou a igreja. Eles jogavam dardos de enfermidades. Eu estava em cima do púlpito e disse para a igreja contra-atacar na oração.
Estávamos em campanha de oração há 3 meses, por isso que a legião estava furiosa. Depois do culto cheguei em casa, e Deus me trouxe uma revelação. Ele disse: diga para a igreja vigiar com as pregações falsas da internet. Esses homens fazem das suas campanhas em propagandas de comércio. Eles usam a psicologia para ganharem as mentes. Essas foram as revelações que Jesus me deu para passar à igreja. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.